E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Sérgio Gouveia, a gente está aqui com o projeto Gramática Sem Dramática e a gente vai explorar hoje a crase, que é um conteúdo que muita gente domina mal e estuda mal na língua portuguesa. Crase é a junção de duas vogais na língua portuguesa. No caso que nós estamos estudando, dentro da gramática, crase é a junção, sempre, de uma vogal A, que é uma preposição, e de uma outra vogal, que é o A, que inicia o artigo definido feminino, tanto o artigo definido feminino A, quanto o artigo definido feminino as, ou, em outro caso um pouco mais raro, continuamos com a preposição A, e o outro A é o A inicial de alguns pronomes. A qual, as quais, aquele, aquela, aquilo, aquelas e aqueles. Tá legal? Então, o fundamental para você entender crase, e não para você ficar decorando aquele monte de regras a respeito de crase, é você perceber qual é o conceito de crase. Portanto, crase, preposição A, mais artigo definido feminino, ou preposição A, mais vogal inicial de pronomes, que eu chamo de VIP. Tá legal? Bom, a gente vai agora para alguns casos práticos de crase, para poder perceber a estrutura de funcionamento que a gente vai ter que analisar para escolher entre colocar o acento grave indicador de crase em uma letra A ou não colocar esse acento grave indicador de crase. Tá? Vamos lá então. Olha, o primeiro exemplo, nós temos aí, todos nós já fomos à escola por algum tempo. E aí você fica na dúvida se você vai colocar crase nesse A ou não. O processo que você vai fazer é o seguinte. Primeiro procedimento, sempre encontrar qual é o termo regente. O que significa isso? Você vai encontrar qual é o termo que vai trazer para você a percepção de necessidade de preposição ou não necessidade de preposição. Nessa frase especificamente, nós temos o verbo fomos, tá? Que é do verbo ir, evidentemente. A forma verbal, fomos, que é do verbo ir. Bom, o verbo ir exige preposição diante do termo que o segue. Portanto, nós temos a preposição a. Esse é o primeiro passo. Viu que tem preposição a? Viu. Então, segue sua análise. Depois de perceber a existência da preposição a, você vai buscar perceber se existe ou não, ou se é admissível ou não, o artigo definido feminino ou o VIP, a vogal inicial de pronomes. Então, nós temos aí, todos nós já fomos à escola por algum tempo. Termo regente é o verbo ir, no caso é a forma verbal fomos, e termo regido, né, o termo que estabelece uma relação de subordinação com o verbo, é a escola. Bom, tem artigo definido feminino diante de escola? Você, como usuário da língua há muito tempo, deve perceber que sim, por dois motivos. Primeiro motivo, escola é um substantivo feminino e nós podemos acompanhar os substantivos femininos de um artigo definido feminino. E o segundo motivo, nós estamos falando de escola especificamente. Portanto, nós temos preposição a, artigo definido feminino e temos crase aí nesse exemplo. Tá legal? O segundo exemplo é, todos nós já frequentamos a escola por algum tempo. Vejam que nós temos uma estrutura parecida e agora nós temos o verbo frequentar. Então, qual é o nosso termo regente? Frequentar. E aí você vai perceber, o verbo frequentar é normalmente acompanhado de um elemento introduzido por preposição? E aí a minha dica para você é a seguinte, faça frases bobas com o verbo em análise, com o termo regente em análise. Então, eu frequento bons lugares, eu frequento espaços legais, eu frequento comunidades carentes, eu frequento espaços interessantes. Entre o verbo frequentar e o seu complemento, nós não colocamos preposição. Se você percebe já que o termo regente não exige preposição, você elimina o caso, você não tem crase de maneira alguma. Sempre lembrando, crase é preposição a, mais artigo definido feminino, que pode ser a ou as, ou preposição a, mais vogal inicial dos pronomes. Tá legal? E agora, um terceiro caso, que é todos nós já nos entregamos a esse tipo de reflexão. Qual que é o termo regido nessa frase aí? Vai lá, vou dar um tempo para você. Percebeu? Tá ótimo. Então agora a gente vai
buscar o termo regente e o termo regido. Mais um tempinho para você. Termo regente, então, nos entregamos. Não é? Termo regido, a esse tipo de reflexão, ou no caso, esse tipo de reflexão. Vamos pegar o termo regente, o verbo entregar-se. O verbo entregar-se, na nossa língua cotidiana, é acompanhado de um termo introduzido por preposição? Sim ou não? Faz aquele esqueminha que eu falei para você. Pensa em frases com a estrutura verbal entregar-se. Eu me entreguei ao prazer, eu me entreguei a um tipo de estrutura que me prejudicou, eu me entreguei a uma mulher maravilhosa. Entre o verbo entregar-se, portanto, e o seu complemento, é necessário o uso da preposição a. Tá legal, então nós percebemos que o termo regente exige preposição a. Agora nós vamos para o termo regido. O termo regido aqui é esse tipo de reflexão. Crase não é preposição a mais artigo definido feminino? Ou vogal inicial de pronomes? Pois é, se é isso, vamos lá. Tem o pronome esse, começa com a? Não, claro. Nós colocamos um artigo definido feminino antes de esse tipo de reflexão? Não também. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos preposição, mas não temos nem vogal inicial de pronomes, nem artigo definido feminino. Estamos diante de um exemplo, então, onde não há crase. Tá legal? Bom, essa é a explicação fundamental de crase e agora a gente vai partir para outras aplicações práticas, direcionadas para os seus estudos. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, então agora a gente vai explorar alguns casos práticos com os quais vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês como usuários da língua portuguesa. Não é? Bom, então, primeiro exemplo. Todas aquelas ofensas eram destinadas às autoridades presentes. Bom, qual que é o procedimento que você tem que fazer? Inicialmente, você vai procurar qual é o termo regente. Qual é o termo regente? Eram destinadas. Depois, você vai procurar qual é o termo regido. Qual é o termo regido? Às autoridades presentes. Encontrou o termo regente e termo regido? Beleza. Agora, você vai procurar a preposição. Tem preposição ou não tem? O termo regente eram destinadas, destinadas, e a gente percebe que a expressão eram destinadas exige uma preposição diante do seu complemento. Portanto, preposição obrigatória. E aí a gente vai para o termo regido e nós temos as autoridades presentes. Vamos ver se tem artigo definido feminino. A dica é, faz frase boba com essa expressão. As autoridades presentes ficaram espantadas com a demonstração de educação da população. As autoridades presentes estavam afoitas para ver o que aconteceria naquele momento. As autoridades presentes discursaram durante um longo tempo. Portanto, diante de autoridades presentes, nós temos sim artigo definido feminino. Portanto, aí nós temos preposição obrigatória e artigo definido feminino também obrigatório. Crase, portanto, obrigatório. Segundo exemplo, a carta foi encaminhada a essa figura política. Inicialmente, então, qual é o termo regente? Vou dar um tempo para você. Achou? Foi encaminhado. Qual é o termo regido? A essa figura política. Então, nós temos termo regente foi encaminhada, preposição obrigatória, concorda? E essa figura política. Tem artigo definido feminino antes de essa figura política? Faz frase. A essa figura política está afoita. Você viu que ficou estranha, né? Então não tem artigo definido feminino. Então o que nós temos aqui? Apenas preposição. Portanto, não temos crase. Terceiro exemplo. Muitos alunos estão estudando a regra geral de crase. Vamos procurar primeiro o termo regente. Qual o termo regente? Estão estudando. Qual o termo regido? A regra geral de crase. Termo regente. Estão estudando. Nós colocamos preposição diante de estão estudando, ou melhor, preposição introduzindo o complemento de estão estudando. Vamos lá. Os alunos estão estudando o conceito filosófico de Marx. Não tem preposição. Os alunos estão estudando o princípio fundamental da física. Não tem preposição. Os alunos estão estudando o elemento
essencial do conteúdo de história. Também não tem preposição. Então não tenho preposição, de cara, não tenho crase. Tá legal? Não vai na história de que crase é um A mais forte, não. Crase é preposição A mais artigo definido feminino ou preposição A mais vogal inicial de pronomes. Tá legal? Vamos lá agora. O público demonstrou seu descontentamento àquele agente político. Vamos procurar primeiro o termo regente. O termo regente qual que é então? Vou dar um tempo para você. Mostrou o seu descontentamento. Ou então, mostrou. O verbo mostrar, nesse caso aí, transitivo direto e indireto, nós temos então a preposição obrigatória diante de um dos termos regidos, que é aquele agente político. Tá legal? Bom, preposição obrigatória. Crase não é preposição mais artigo definido feminino ou preposição mais vogal inicial de pronomes? Sim, não é isso? Portanto, nós temos aí a preposição em decorrência do verbo demonstrou, ou mostrou, né? Não lembro agora o que a gente pronunciou. E depois a gente tem também a vogal inicial do pronome aquele. Tá legal? Um outro exemplo é dedicar-se àquilo não traria benefícios à nossa população. Bom, agora a gente tem dois termos regentes e dois momentos de decidir pelo uso da crase ou pelo não uso da crase. Ou melhor, pelo uso do acento grave indicador de crase ou pelo não uso do acento grave indicador de crase. Bom, primeiro, nesse aquilo, tem crase aqui ou não? Vamos procurar qual que é o termo regente? Dedicar-se. Dedicar-se exige preposição diante do seu complemento. Portanto, preposição obrigatória. Aquilo é um pronome iniciado pela vogal A. Portanto, crase obrigatória na palavra aquilo. E aí nós temos a nossa população, esse A aí antes de nossa população. Qual que é o termo regente? Trazer benefícios, ou trazer, que é verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto é benefícios e o objeto indireto é a nossa população. Então nós temos aí a preposição obrigatória. Agora a gente tem que ver se o artigo definido feminino ou a vogal inicial de pronome é obrigatório ou não. Então vamos pensar. Primeiro, o pronome nossa não começa com A, então esquece vogal inicial de pronome. Agora vamos lá. Nossa população tem artigo definido feminino antes de si? Sim ou não? Faz frase besta. E aí você vai perceber que dá certo tanto com artigo quanto sem artigo. Olha lá, ó. Nossa população está assustada nesse momento. Ou a nossa população está assustada nesse momento. Não é? Nossa população conquistou vários elementos dos quais não pode abrir mão. Ou a nossa população conquistou vários elementos dos quais não pode abrir mão. Nossa população gosta de futebol. Ou a nossa população gosta de futebol. Então, o artigo aí é optativo. Então, nós temos preposição obrigatória e artigo definido feminino optativo. O que nós temos, portanto, aí? Crase facultativa. Então, tanto faz eu colocar não traria benefícios à nossa população sem o acento grave indicador de crase, quanto não traria benefícios à nossa população com o acento grave indicador de crase. Tá legal? Outro exemplo. É inoportuno referir-se, nesse momento, àquela situação incômoda. O que nós temos aqui? Termo regente, qual que é? Referir-se, né? Percebe que tem um elemento aí entre o termo regente e o termo regido. Então não vai ficar pensando que o termo regido está sempre depois do termo regente. Tá? Então, referir-se. Exige preposição diante do seu complemento? Sim ou não? Exige, né? Beleza. Agora, qual que é o seu complemento? Aquela situação incômoda. Aquela situação incômoda é um pronome introduzido pela vogal A. Portanto, nós temos preposição obrigatória e vogal A inicial de pronomes. Crase obrigatória. Por fim, as pessoas às quais podemos demonstrar nosso sentimento são raras. O que nós temos aí, então? Dúvida se tem crase em as quais ou não. Primeiramente, a gente vai procurar qual é o termo regente. E aí, nesse caso, o termo regente é demonstrar, que está depois do termo regido.
Então nós temos preposição obrigatória. Eu demonstro algo a alguém. Ou ainda, melhor, frases bestas. Eu demonstrei meu carinho a meu pai. Eu demonstrei minha consideração ao meu irmão. Eu demonstrei meu amor à minha esposa. Portanto, preposição obrigatória. Tá legal? Preposição obrigatória. E aqui, qual que é o termo regido? As quais. Esse as quais é um pronome que começa com A. Então nós temos preposição obrigatória, porque o termo regente é demonstrar, e nós temos também vogal inicial de pronome. Portanto, crase obrigatória. Tá legal? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre crase. Vou colocar outros também, e eu espero que você assista a todos eles e que você consiga dominar crase sem decoreba. Beleza? Um abraço e até mais.